Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente revê os rostinhos conhecidos aqui nesta casa na noite de hoje. Nós vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, buscando aurir das energias que os mentores amigos nos prepararam para a noite de hoje. Sabemos que muito antes de nós adentrarmos a esta casa, a espiritualidade amiga já preparou cada lugarzinho para nós sentarmos e ali junto de nós, os nossos queridos do plano espiritual estão conosco. Agradecemos por tudo que temos recebido em nossas vidas. Agradecemos por esta casa do caminho que nos acolhe, que nos ajuda a nos dar o conforto, a esperança, que alimenta a nossa fé em nossos momentos de dor e sofrimento. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela doutrina espírita. Este Consolador que foi prometido por Jesus e que vem esclarecer as nossas consciências, nos colocar como teus filhos, caminhando em tua direção a cada dia, buscando ser um pouquinho melhores. Que possamos então, na noite de hoje, aurir desses ensinamentos do teu Evangelho e que ao sairmos daqui, possamos levar junto conosco esta paz, essa harmonia que aqui sentimos. Que assim seja. Então, meus amigos, o estudo da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20. Nós vamos encontrar o que Kardec nos trouxe sobre os trabalhadores da última hora. Também vai nos trazer depois, junto com a instrução dos Espíritos, que os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas e então os obreiros do Senhor, que é o tema que nós vamos abordar. Por que os trabalhadores da última hora? Nós somos os trabalhadores da última hora. Os primeiros trabalhadores foram na época de Moisés, que veio preparando o terreno. Depois veio Cristo através dos seus apóstolos, e aí foram vindo todos os trabalhadores. E nós recebemos praticamente toda a obra pronta, só temos que dar continuidade, a esta obra que o Cristo nos trouxe. Tem a mensagem da vinha do Senhor, que é onde tem a fotinho ali, porque assim, esses trabalhadores, tinha um senhor que foi convidando os seus trabalhadores para ir trabalhar na sua vinha e combinou o pagamento com eles. Isso foi de manhã cedo. Chegou na metade do dia, ele foi lá e convidou outros tantos e também concordou com o pagamento. E no final do dia também foi lá e convidou outros tantos trabalhadores. E aí chegou na hora do pagamento, ele pagou a mesma coisa para aquele que foi na primeira parte da manhã e aquele que foi na última hora da tarde. E aí alguns se revoltaram. E aí então ele disse, não cabe a mim, dizer o que eu tenho que pagar, escolher o que eu tenho que pagar. Isso quer dizer o nosso livre-arbítrio. Eu aceitei pagar X para um, X para outro e X para outro. Então eu só posso reclamar daquilo que eu não concordei, mas eu concordei, eu não posso reclamar. E o que isso quer dizer?
que Jesus, então, foi trazendo, né? Os seus trabalhadores, primeiro, então, na primeira hora, Moisés, depois os apóstolos, e depois o Espiritismo, e nós que estamos ali trabalhando. O Espiritismo que é o nosso Consolador prometido. Então, quem são os obreiros do Senhor? São espíritos que renasceram para colaborar na regeneração do planeta, da humanidade, especialmente durante esses períodos de transição. São indivíduos que trabalham para o bem de uma forma desinteressada, são dedicados a servir e a propagar a caridade e os ensinamentos de Jesus, mesmo enfrentando desafios e lutas em seu caminho. Então, não é porque nós somos, não vou dizer espíritas, porque é difícil até dizer que a gente é espírita, né? Porque espírita mesmo, mas assim, a gente não é isento de passar dificuldades, a gente não é isento de sofrimento, porque todos nós estamos aqui caminhando. Hoje, a gente consegue compreender melhor o sofrimento através da doutrina consoladora, né? Então, a gente consegue compreender e fazer com que esse sofrimento seja um sofrimento resignado através dessa compreensão. Mas nós não somos isentos também de, no nosso dia a dia, enfrentar problemas, dificuldades, porque a gente diz assim, meu Deus, eu faço tanta coisa, eu me preocupo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, por que eu tenho que passar por isso? Quantas vezes a gente se pergunta, né? E aí a gente vai buscando as respostas lá dentro de nós, e aí a gente vai vendo que a gente tem um rastro de coisas que a gente não conseguiu fazer tudo certinho no passado, que as nossas reencarnações anteriores a esta deixaram lá, assim, uma moratória que nós vamos ter que liquidar nesta ou numa futura. Mesmo assim, hoje, nós, às vezes, quando não conseguimos lidar com uma dificuldade, que é uma situação que nos traz muita dor e sofrimento, a gente pede uma moratória, vamos para a seguinte, né? Mas vai chegar o dia que nós vamos ter que saldar essas dívidas que nós deixamos lá atrás. Então, esses obreiros do bem, eles estão em todas as frentes de trabalho, quer sejam os enfermeiros, os professores, advogados, médicos, qualquer que seja a profissão, em todos os lugares nós vamos encontrar esses obreiros do bem, e que de alguma forma eles ajudam na melhoria da sociedade em que a gente está vivendo. E onde houver alguém que trabalhe com um interesse coletivo pelo bem da humanidade, ali está presente a graça da presença de Deus e um de seus obreiros. Então, se a gente observar melhor o que está ao nosso redor, as pessoas que estão em nosso redor, as coisas que estão acontecendo, o porquê que as coisas estão acontecendo, a gente vai reconhecendo, né, as pessoas com quem a gente lida no nosso dia a dia. E a gente vai ficando mais seletivo com as nossas amizades, com as nossas escolhas, porque tudo na nossa vida, que acontece na nossa vida, é resultado das nossas escolhas. A gente escolheu ali atrás e hoje a gente está sofrendo a consequência. Ação e reação, né? Causa e efeito. Nós não fugimos dessa lei em momento algum da nossa vida. Então, o Espírito de Verdade começa a abordagem desse tema falando então que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O que é essa transformação da humanidade? O que é essa profecia que diz que aproximam-se os tempos?
os tempos onde as profecias foram feitas sobre a modificação da humanidade iriam se cumprir. É isso que ele está dizendo ali. Essa última hora de um tempo, a última hora de um ciclo. Os obreiros sabem, os obreiros do Senhor, as pessoas que trabalham no bem, sabem reconhecer a dificuldade desta hora. Porque nós estamos vivendo a dificuldade dessa hora. Mas também sabem reconhecer e nutrir da alvorada que se aproxima. Então a gente sabe que é um tempo de transformação, de renovação. Está passando por uma convulsão social, né? A gente está vivendo assim um momento onde existe muita animosidade, parece que a gente está sempre à flor da pele, né? Mas essas convulsões são todas ideológicas, sociais. São os conflitos de ideia, conflito de pensamentos, dificuldade de entendimento entre as pessoas, de relacionamentos difíceis. Nunca se teve tanto feminicídio como está tendo agora, né? A gente, pelo menos, eu não sabia, não sei se é porque não era tão divulgado, mas a cada dia a gente fica sabendo de pessoas que estão se matando por pequenas coisas, que não tem necessidade, não teria necessidade de acontecer isso, e estão acontecendo. Então a gente fica se perguntando, meu Deus, né, o que está faltando? Está faltando essas pessoas conhecerem Jesus, terem mais fé, terem mais esperança, saberem da responsabilidade que acontece cada vez que se pratica um ato como este contra outra pessoa, das amarras que vão ficando, das obsessões que vão se construindo com o passar do tempo nessas situações. Por isso que eu digo assim, vamos observar melhor a forma como estamos vivendo. Vamos fazer melhores escolhas em nossa vida. Melhores escolhas de pessoas que se relacionam conosco. Pessoas que têm a mesma forma de agir, de pensar. Vamos ser mais seletivos. Não que nós não tenhamos que viver junto com aqueles que nos são diferentes. Não, ao contrário. Aqui a gente até tem que, com o tempo, Deus colocou o quê? O joio e o trigo crescendo juntos, não é isso? Para quê? Para que o joio, né, na verdade, Deus colocou as pessoas boas e as pessoas ruins convivendo juntos, para que através dessas pessoas boas, as pessoas ruins começam a ver através do exemplo e começam a se modificar. Elas têm essa liberdade de escolha, elas podem fazer isso. Mas se optarem a continuar pelo mal, nós também não podemos fazer nada, é a opção de cada um. Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. E muitas dessas almas que ainda estão endurecidas no mal, que elas continuam arrastando milhões de pessoas em suas ideologias danosas, distantes do bem, elas serão então exiladas para outros planetas. Não reencarnarão mais neste planeta que vai ser de regeneração. Já está sendo um planeta de regeneração. Os desencarnes que vão acontecendo agora, as pessoas que tiveram essa oportunidade de encontrarem o caminho do bem, de se melhorarem, e mesmo assim optaram em continuar agindo do mal, não reencarnarão mais aqui na Terra. Reencarnarão em outros mundos para ajudarem aqueles mundos a progredir também. Terão ali também a sua missão, a sua tarefa. Necessário, então, se faz para nós que a gente comece a aprender a tolerância, a capacidade de conviver com as diferenças, perseverando até o final, onde o Cristo, então, nos aguarda. Ditosos também serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E aí, como é que Jesus entendia a caridade?
benevolência para com todos, indulgência, que seria a tolerância, né, para com as falhas alheias, e perdão sincero das ofensas. E aí fica a perguntinha: como é que nós estamos com relação à tolerância para com as faltas alheias? Nós estamos tendo essa tolerância? Nós estamos tentando compreender que aquela pessoa talvez esteja num estágio evolutivo diferente do nosso e que para ela é mais difícil compreender a situação e que por isso ela reage daquela forma? E como é que eu estou lidando com essa reação que está chegando para mim? Eu estou revidando na mesma moeda, porque muitos de nós somos assim, é tomar lá da cá, né? Não para pensar. Ou será que nós estamos parando, refletindo, mesmo nos sentindo, né, injustiçados muitas vezes, e pensando assim, bom, eu tenho uma noite para pensar, eu tenho uma noite, a gente diz que o travesseiro é o melhor conselheiro, por quê? Porque à noite a gente deita, a gente faz a nossa prece, a gente encontra os nossos amigos espirituais que nos aconselham. E no dia seguinte, quando eu retorno ao corpo material, eu acordo, eu já estou com outro pensamento, eu já estou com outra vibe, como se diz, né? Eu já estou pensando diferente. Então é isso que a gente tem que pensar duas vezes sobre a tolerância em todas as situações de nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, aonde nós estudamos, aonde nós relacionamos com pessoas. Nós temos que praticar essa tolerância, ensaiar, sabe aquilo que é difícil da gente ir aprendendo, mas com o tempo de tanto a gente aprende. É isso. E o perdão sincero das ofensas. Não é aquilo de dizer eu perdoo, mas na primeira oportunidade aquilo vem com tudo. Aquela raiva, aquela mágoa, abre aquela ferida de novo e aquilo vem com tudo para fora. Então, quando alguém nos faz alguma coisa que nos oprime, que nos machuca, e é difícil a gente perdoar assim, totalmente, um perdão sincero, pelo menos vamos evitar de se relacionar com aquela pessoa por um tempo, vamos evitar de bater sempre na mesma moeda, de ter aquilo no nosso pensamento ali toda hora, pulsando, porque tudo isso vai ficando plasmado no ar. Então, assim, bom, eu estou com muita raiva agora, não vou conseguir perdoar direto assim. Tá, mas vai acalmando o teu coração, vai orando, vai fazendo uma prece por ti e por aquela pessoa. E você vai ver que aquilo ali vai desaparecendo do teu coração. Porque o que acontece? Tudo que aquilo que a gente joga para o outro vem de volta para nós. Às vezes a pessoa não está nem aí porque a gente está sentindo. E a gente está aí sofrendo, se machucando. Então é preciso que a gente faça um escudo protetor. Que a gente possa se privar, né, da companhia daquela pessoa que nos faz mal, momentaneamente, pelo menos. Continuando nos obreiros do Senhor. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Trabalhemos juntos, unidos. Uma pessoa só é mais difícil de concluir a tarefa, quando a tarefa é muito grande. Então, o que Jesus pede para nós? Que a gente trabalhe junto, unido. Aonde tu tem alguém que tu veja que tu pode auxiliar, auxilie. Esteja pronto a auxiliar sempre. Esteja à disposição de fazer o bem. Não importa a quem. Surgiu a oportunidade, ajuda. E aí dá uma satisfação tão grande
quando a gente se sente útil. Então, trabalhemos juntos, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, porque vós soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados de turbilhão. E clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparartes? É aquilo que a gente diz, né? Senhor, Senhor, por que fizeste isto comigo? Senhor, Senhor, me ajuda, né? Mas Deus nos ajudará da mesma forma que nós nos ajudarmos entre irmãos. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Espíritos que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, mas também nós temos espíritos que não querem que a gente avance para frente. Eles querem nos manter ali presos às amarras do passado, que não fazem questão que a gente evolua, que a gente vá tendo essa melhoria íntima. Então, vamos ouvir o nosso anjo protetor, o nosso guia. E cada vez que vier uma ideia que faça com que a gente titubeie na nossa escolha de andar no bem, vamos afastar dessa ideia. Vamos botar uma música ali que faça com que a gente não pense nessas coisas ruins que ficam nos buzinando nos ouvidos. Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. A gente às vezes quer que aconteça tudo aqui para nós, né? A gente quer as recompensas. É como diz assim, eu te dou isso, mas em troca eu quero aquilo. Né? Já está recebendo a recompensa. Mas tudo aquilo que você doa, que você dá com desprendimento, sem pensar no que pode vir em troca, isso tudo, a recompensa vem de Deus, não vem. A gente não recebeu na terra. E a gente diz muito, né, que, puxa vida, ajudei tanto fulano e olha o que ele está me retribuindo agora. Então, a ajuda que tu deu lá atrás, tu está agora pedindo a recompensa. Tu não auxiliou de coração. Você ficou esperando um momento em que ele fosse te retribuir. E isso às vezes não acontece. E isso magoa muito, né? Os corações que ficam ali esperando que a gente receba a recompensa. Deus procede neste momento o censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E cumprirão-se então as palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Essa é uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1862, quando foi feito o livro O Evangelho segundo o Espiritismo.
Vamos ver rapidamente as características, então, dos obreiros do Senhor. Primeiro é o trabalho desinteressado. Eles agem pelo bem coletivo, sem buscar recompensas pessoais ou reconhecimento. Isso independente da área em que atuem. Eles agem com silêncio entre as discórdias, nas brigas. Difícil, né, a gente agir no silêncio, mas vamos fazer um teste ali de nós começarmos a controlar. Nos conflitos no lar, os filhos brigam, desentendimento de casal. Esse obreiro do Senhor silencia para que as discórdias não avancem, mesmo sendo naquele momento prejudicado. Então é onde a gente comentou antes, né? Vamos dar um passinho para trás, recuar, para que as coisas não tomem um tamanho que a gente não consiga mais depois dar conta. Os obreiros do bem, do Senhor, silenciam os ciúmes. É aquilo que a gente coloca às vezes nas empresas, né, onde a gente trabalha. Quanto ciúme tem, né, com relação a promoções e relacionamentos, enfim. E esse processo é um processo de renúncia de si mesmo. Ele não foca em si, foca sempre no trabalho do bem, no trabalho em geral. O segundo é um dever de servir. Ele sente que tem o dever de servir em todos os ambientes. Eles são capazes de trabalhar em equipe, são colaborativos, trabalham junto com os outros para que o resultado seja melhor. É onde os irmãos dizem, né? Então, trabalhemos juntos, para que quando o Senhor chegar, a obra já esteja acabada, edificada, feita. A obra, qual obra é esta? A obra da divulgação do Evangelho do Cristo. A obra do bem. Que ela está sendo aos pouquinhos, né? Já deu um passo grande nesses anos todos, mas que aos pouquinhos ela está sendo edificada. E praticar a caridade, que é socorrer aqueles que estão ao nosso derredor, né? O obreiro do bem deve ser sempre preocupado com os seus semelhantes. E não se atemorizar diante das dificuldades. Então ele tem que ter perseverança, enfrentar os desafios com fé e servindo sempre de canal para os ensinamentos morais do Evangelho. Sempre ter uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, levando sempre a palavra do Evangelho às pessoas que necessitam de nós. Às vezes a gente esquece até de apresentar Jesus para os nossos filhos dentro de casa. Quantas vezes a gente não ensina que nós devemos fazer uma prece à noite, uma prece de manhã, de fazer o bem, falar sobre a vida de Jesus para os nossos filhos. E também precisa ter um aperfeiçoamento contínuo. Os obreiros do Senhor, eles devem estar em constante aprendizado para servir melhor, muitas vezes, então, através das lutas e dificuldades. Deus toma conta de todas as coisas. Nós precisamos confiar na providência divina. É como eu disse, nós nunca estamos sós. Estamos sempre amparados. Basta que a gente se ligue, porque eles querem nos ajudar. Mas nós abrimos um guarda-chuva em cima de nós e nós não deixamos, né, que essas bênçãos venham, que esse auxílio chegue até nós. Vamos nos colocar à disposição de receber, sempre. Quando conseguirmos colocar os interesses morais acima dos materiais, aí nós já estamos nos tornando um obreiro do Senhor. E quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecemos pelos princípios da verdadeira caridade
que eles ensinarão, mas também praticarão. Não basta só falar, nós temos que praticar. Muito fácil, né? Da boca para fora. Mas temos que trabalhar. Reconhecemos pelo número de aflitos a que levem consolo. Nós somos portadores de um potencial enorme. Sempre teremos uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de esperança para dar àqueles que de nós se achegarem. Não economizemos nisso, porque enquanto você está falando para o outro, tudo aquilo está te preenchendo por dentro também. Reconhecemos pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. E reconhecemos, finalmente, pelo triunfo da sua lei. Os que seguem a lei do Cristo, estes são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Então, a ideia divina, ela requisita de braços humanos. Deus precisa de nós, aqui na Terra. E as bênçãos do céu, eles pedem recipientes aqui na Terra. Que sejamos esses vasos dessas bênçãos para que a gente possa distribuir. Os obreiros do Senhor são os que trazem um pouco mais do céu para a terra e que levam a terra um pouco mais para o céu. Os obreiros do Senhor são as pontes divinas entre os dois lados. Então, nós temos que nos tornar essas pontes. E vocês já podem, através das poucas coisas que nós vimos hoje aqui, se tornar um obreiro do Senhor, se já não o são. E podem também reconhecer aqueles que estão ao seu redor pelas ações, pelas coisas que falam, pelos que ensinam, pelos que fazem. Eu agradeço então a atenção de vocês e a noite de hoje é uma noite de reflexão. Vamos todos nós tentar ser esse obreiro do Senhor que Jesus nos pede, porque Ele assinou essa mensagem, foi Ele que trouxe para nós e que colocou ali no Evangelho. Né? Vamos nós nos tornar os braços de Jesus na terra. Muito obrigada. Então, meus irmãos, depois dessa bela palestra, está intrínseco em nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, vamos começar a nos modificar, vamos acreditar, vamos fazer a nossa prece ao anoitecer, ao amanhecer, pedindo e agradecendo. E lembrando sempre, meus irmãos, a vontade de ajudar tem que estar dentro de nós, não pensando em nenhum retorno. Desta forma, conforme a nossa irmã falou, as coisas vão acontecer com nós, as coisas irão nos melhorar a nossa vida. Então, nesse momento, vamos novamente fechar levemente nossos olhos e agradecer. Sempre antes de pedir, agradecer, pois nós estamos aqui para evoluir. E essa encarnação é uma encarnação abençoada. Talvez muitos de nós já estamos indo para um outro local, mas com certeza teremos que cumprir a nossa missão. Então, vamos nos melhorar. Vamos ter a oportunidade de talvez voltar para esse plano Terra um mundo mais tranquilo, um mundo mais abençoado. Vamos aproveitar esse momento e nos modificar, mas modificar internamente, não somente da boca para fora. E com certeza teremos a graça divina e vamos nos surpreender o que estaremos recebendo quando voltarmos à pátria espiritual. Que Deus abençoe a todos e que assim seja.